Isso aí que você disse é tudo burrice. Que som da Xuxa é esse? Olá, meus queridos, tudo bem? Começando mais um episódio do nosso X-Talk. E o poder do toque para o alívio das dores é o X da questão desse episódio. E para a gente falar no assunto, claro, a minha super parceira Ana Chu. Tudo bem, Ana? Tudo Vamos ótimo, nessa? Regininha, bora! Hoje a gente vai trazer, olha, um tema que muita gente não conhece. Para falar sobre isso, nós temos a Sani Louro, fisioterapeuta especializada em microfisioterapia. Você já ouviu falar? Pois é, hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Sani, querida, seja muito bem-vinda! Ai, obrigada. Conta para nós, o que é a microfisioterapia? Tá, a microfísio, gente, é uma especialidade da fisioterapia. Foi inventada por um francês e um italiano nos anos 80 e chegou perto dos anos 2000 no Brasil. Mas ela é tão incrível, que ela foi ganhando espaço e cada vez mais adeptos ao tratamento e fisioterapeutas se especializando nessa técnica. E hoje ela está bastante difundida, assim. Bom, como tem gente que não funciona, conhece, mas né? assim, já está ficando muito mais popular. Sim. Ao longo da minha carreira, eu posso dizer assim, eu vi técnicas, por exemplo, chegou o Pilates, ficou popular. Sim. Chegou, a micro cresceu muito rápida, sabe? E vem crescendo, porque ela ainda é muito nova, né? A gente não tem nem, tem o quê? Uns 20 e poucos anos de micro no Brasil, então agora que ela está ganhando mais força terapêutica e reconhecimento com a área médica ou com os próprios pacientes, né? Um fala para o outro e na sociedade em geral, assim, a contribuição que ela traz para a vida das pessoas é realmente bem bacana. E como funciona uma sessão de microfisioterapia? Tá, então assim, ó, gente, para quem não conhece, tá? A microfisioterapia, ela é uma terapia que trabalha com memórias passadas, com memórias traumáticas, traumas tóxicos, traumas emocionais ou traumas físicos. Então, o que ela faz? Ela vai achar traumas inscritos no seu corpo, que são memórias que você guardou no seu cérebro, e essas memórias estão prejudicando a sua saúde hoje. Então, ela vai seguir mapas do seu desenvolvimento embriológico para achar sinais no seu corpo que representem essas memórias. Quando a gente consegue encontrar e revelar essas memórias, a gente consegue reprogramá-las. E assim a gente consegue trazer saúde de volta para as pessoas. Saúde emocional, saúde física. Parece uma terapia, tem a ver com psicologia. Tá, então assim, ó, porque fala, gente, o que é de um, o que é de outro? Porque Tá. não é para o fisioterapeuta se meter na área da psicologia. Você tá falando de trauma, memória. Isso, legal. Então, assim, ó, a psicoterapia, ela faz uma interpretação, ela tem aquele trabalho continuado. Por exemplo, eu tô com um problema existencial na minha vida, eu não sei se quero continuar casado ou se eu quero me divorciar, ou eu quero me divorciar, mas eu não sei como que eu consigo fazer isso, ou nada tá certo e eu tô indo numa psicóloga. É uma maneira de você ir lá, organizar seu pensamento, amadurecer, evoluir. Todo mundo sabe que a psique é maravilhosa. Sim. Na micro, o foco não é esse, é o grande choque emocional. Você pega o telefone e diz assim, fulano morreu, fulano foi atropelado. Olha, eu quero me divorciar de É um você. imprevisto. Isso, uma coisa que você não tem um tempo para se programar. Para assimilar. Para assimilar. É um choque emocional, de repente. Mas não só isso, um choque tóxico. Você respirou, passou, sabe o quê? Repelente no teu corpo, colocou veneninho no seu quarto para matar mosquito na praia, dededizou sua casa e ficou lá dentro no outro dia. É melhor você esperar uns 3 dias para voltar lá. E aí, esse tóxico entrou em você. Ou você caiu, sofreu um acidente. Então, a micro, ela não faz interpretação de fatos. Ela faz só uma reprogramação de memórias. Seja ela traumática, seja ela tóxica, seja ela de agressão física. Mas o objetivo da micro não é o seu emocional. É as suas doenças físicas. É o que você traz da sua mente e como se conecta isso no seu corpo, trazendo doenças. Então, memorizações vão atrapalhar seus hormônios, seus neurotransmissores, suas enzimas, e você vai acabar
com o tempo, desenvolvendo doenças por distúrbios metabólicos, por memórias lá que o seu inconsciente está gravando. E aí, o que a micro faz? Ela desprograma. E os psicólogos adoram, por quê? Às vezes a pessoa vai no psicólogo e precisa falar, mas ou ela não lembra, ou ela não consegue se abrir. Não consegue nem colocar em palavras, às vezes, Isso. né? Daí ela faz uma microfísio, ela volta lá e blá, 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 blá. E o psicólogo fala, agora deu. Que a micro ajudou de um jeito, e aí a psicologia foi lá e complementou de outro. Outra coisa que a psico ajuda é quando você faz uma sessão de micro e a pessoa tem reações depois, porque antes de apagar a memória, o cérebro relê. É assim que funciona e pronto. Ah, tá. E quando ele está na releitura... Tá, mas espera aí, tá. Eu vou não lá. é tão confortável. Eu vou lá na Sani, sento lá na frente da Sani e falo assim: estou aqui porque tenho crise de enxaqueca. Daí eu falo pra você, deita na minha maca. A primeira coisa. Ah, tá. E daí, quando eu deito na sua maca, o que acontece? Tá, daí eu vou pegar um mapa, tá, do desenvolvimento embriológico, vocês podem até ver os mapas. Uhum. E esses mapas, a gente vai seguindo eles e você tem gestos específicos. Gente, o negócio é o seguinte, ó. Quando você está dentro da vida intuterina, que você é uma bolinha ainda, que você é a primeira desenvolvimentozinho lá, no primeiro mês, a célula que migra para formar o seu cérebro, ela migra e forma a sua pele. Cérebro e pele são de mesma origem, então existe uma certa conexão. E a nossa memória também, ela não é uma memória cerebral, ela é uma memória celular. Memória celular. Celular. Quando você toma um choque emocional, você não formiga inteiro. Tipo, o carro freou, Sim. você É, o quase corpo bateu, todo. você fala assim, pensei que eu ia morrer. Aí você vê que você formigou do pé à cabeça. Então, isso é porque você tá numa memória que tá afetando o corpo todo. Então, você não gravou aquilo só no seu cérebro. Você gravou em tudo. Mas no cérebro, você vai gravar em pensamento. Então, eu posso acessar a sua memória através dos seus tecidos corporais. Então, ó, células se juntam e formam tecidos. Tecidos são, por exemplo, pele. Pele é um tipo de tecido, tá bom? A gente fala assim na medicina. Sim, sim. Então, eu toco a pele, cérebro e pele são conectados, as memórias são celulares e eu posso acessar uma memória traumática sua pela sua pele. Uau. E eu vou parecer uma bruxa adivinha, mas eu não sou. Eu não tenho bola de cristal para ver... Bola de cristal ver o passado, né? Eu tenho uma bola de cristal que vê o passado. Vê o futuro. Desculpa, gente. A bola de cristal vê o futuro. A gente parece que está lendo a bola de cristal para trás. Mas, na verdade, é porque você... Aquilo é real. Não, quem conta tudo é a pele. Ó, eu sempre digo pra você, esconda a sua pele. Porque se alguém tiver um mapinha e você tiver a pele, a pessoa Vai descobre saber tudo sobre a pessoa. Mas acontece que é um saber meio velado. Eu já conto pra vocês. Pode perguntar o que você ia... Regininha, será que dava para usar a microfisioterapia, Sani, Tá. como prevenção? Também dá. Medicina mas preventiva, né? daria, claro, com certeza. Às vezes você pode achar memórias, por exemplo, que formariam um tumor maligno. vezes. Caramba! Tumor benigno, cistos, tudo isso na micro tem, ó, tem o sistema imune, tem as células tronco, tem as heranças ancestrais, tem muita coisa. É muito legal, é lindo. Ó, Incrível. gente, Deus soprou na cabeça de 2 malucos para dar esse presente pra gente, não é possível. Porque a micro revoluciona. Falando sobre a aplicação no paciente, né? Dessa terapia. Eu Aham. posso dizer terapia. Isso, aham. Ele sente alguma dor, um desconforto? Não, ele tem, acho que sono, porque é tudo muito fofinho, assim. um Sono. toque. É Ótimo. muito, é microtoque, é assim, é quase no anexo da pele, Nada é quase no invasivo. pelo. É, tipo assim, é bem suave. E são toques diferentes para cada programa, para cada mapa. Então, tem mapas que a mão é assim, tem mapas que a mão é assim, assim. A mão assim. Então, o jeito que eu vou trabalhar com a minha mão depende de qual mapa que eu estou seguindo. Então, eu tenho apostilas com os mapas da microfísio. Eu vou passando página por página e vou testando o seu corpo. E aí você vai, ó, vou testando e vou vendo onde tem bloqueio. Onde tem bloqueio é uma memória ativada, porque mudou o ritmo. Entendeu? Mudou o ritmo do corpo, mudou o ritmo vital da pessoa. Então, ali é uma memória, é como se fosse um vestígio, uma cicatriz na pele. Então, a hora que eu acho esse travamento na pele, eu posso perguntar na pele: esse acontecimento foi 1 ano atrás?
2 anos atrás, 3 anos atrás, Peraí, e a então pele vai fora, endurecendo. fora o acontecimento, você consegue dar Eu vou datar. o ano. Datar. Eu vou dar a data do acontecimento. Caramba. Por isso que eu vou parecer uma bruxa de É a linha, ficha mas eu completa. não sou. Olha só, Tipo- a psicóloga ainda dá pra esconder, mas eu acho que na microfisioterapia não dá pra Mas esconder eu- nada. Agora eu vou te contar o que é interessante. Então, tá, ó, só para concluir aqui, galera, como é que funciona, tá? Então, assim, ó, fui lá na pele. Eu pergunto, foi 1 ano atrás, 2 anos atrás, ou 1 mês, 2 meses? E a pele trava quando eu acho a data. Então, eu vou informar o paciente a data. Depois eu venho nos meridianos de acupuntura e cada um corresponde a um órgão. E aí eu vou ver onde bloqueia. Aonde bloquear aqui, ó, da tua cabeça até o seu pé, eu vou ver que pedacinho que bloqueia, que parte do corpo bloqueia. Quando eu encontro esse bloqueio, ali é o órgão. Que órgão, que parte do corpo, que víscera puxou aquela alteração. E aí, em determinados pontos do seu corpo, eu vou achar qual tipo de agressão. Só que de longe, a micro não invade a privacidade do paciente. Ela tá. não vai dizer assim, ipsis literis o que aconteceu, entendeu? Ela vai dizer assim, ó, isso daqui foi um perigo de vida ou uma morte de um ente querido. Então pode ser alguém com diagnóstico de câncer, alguém internado no hospital, um perigo de um assalto, um perigo de um acidente. Pode ser tudo. Pode ser realmente a perda de um ente querido, pode ser um bicho de estimação. Então, eu não vou saber exatamente o que é, mas o seu cérebro vai saber. E ele vai achar que eu tô sabendo tudo, e eu não tô sabendo é nada. Eu só vou ler para você, informar o seu cérebro, né, para ele pegar aquela memória que ele não conseguiu processar naquela fase, o sistema de defesa não estava ativado, Desenvolvido. e aí traumatizou e memorizou. Entendeu? E aí agora o cérebro vai entender que ele precisa trabalhar com isso e restabelecer de novo as suas defesas. Por isso que ela é excelente para alergias, para baixa energia vital, para pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão deprimidas, porque ela vem e trabalha esse sistema imunológico, reinstala as defesas. Sabe gente sincericida? Ela fala com as pessoas uma verdade, mas ela quase mata o outro, porque Sim. ela tem uma verdade agressiva. Conveniência. Quando né? você faz uma microfísica numa pessoa dessa, ela começa a ser mais amável. Ela restabelece as cercas sem agredir. Aí tem o outro que não consegue falar não para ninguém. Dele, aquele sorrisinho amarelo, É o concorda oposto. com tudo que ele não quer concordar. Aí você faz micro nele, ele fala assim, ó, não vai dar. Então, a cerca em volta de você, reinstalar suas defesas, reinstalar a sua naturalidade no funcionamento. Você imaginou você mesmo sem seus traumas? É um espetáculo, entendeu? Volta lá atrás, tudo que a gente acumulou, né? Desde que a gente nasceu até aqui. A gente é tão sensível às mudanças. E a partir Tudo a de gente quantos anos, mais ou menos, já dá pra fazer? Bebezinho faz? Se eu falar que eu trato até as mães com os bebês dentro do abdômen, tipo as grávidas, Aham. mas assim, as criancinhas geralmente chegam a partir de... se ela nasceu e saiu da UTI, eles já trazem. Tipo, Já traz, já trazem. funciona. Um mês, Super com cedo. dias, com semanas. Até porque Esse a bebês vida com semanas. intrauterina ela é muito afetada pelas Às reações vezes- da mãe ou não? As emoções que a mãe Então, sente? as emoções que a mãe sente e tal. Às vezes também a gente vai reprogramando as mães para já nem afetar os Uhum. bebezinhos. Ah, Mas, assim, muito acontece, por exemplo, né? Vamos assim, da infância até... o que a gente mais encontra no consultório? Então, assim, crianças, bebês que foram internados, bebês que as mães sofreram traumas durante a gestação, perderam entes queridos, Uhum. passaram por um acidente, passaram por divórcio, tiveram qualquer intercorrência, briga de família ou perdeu o trabalho por algum motivo, não... Ou não foi deve rejeitado ter, né? de algum Não seria, nível. daí não pode. Perdeu o trabalho. Mas assim, no trabalho houve uma cobrança, porque agora que eu tô grávida, todo mundo ficou com raiva de mim porque eu vou sair. Tá. Tem grávida que reclama disso, Uhum. que ela chega lá e fala que todo mundo mudou com ela no trabalho. Uhum. Então, Sani, coisas assim. tem a ver com quiropraxia ancestral e biomagnético? Para biomagnético. Que palavrinha. Meu Deus. Não, aqui, gente, até eu vou precisar de uma aula disso, que eu nem sei o que é isso. Ó, a quiropraxia é uma técnica prima da osteopatia. Então, a osteopatia é uma medicina manual, inclusive eu faço muito osteopatia. A osteopatia, minha formação, primeiro de tudo, foi osteopatia. Eu sou
Olha, É, apaixonada. Apaixonada por tudo, mas assim, osteopatia é meu carro-chefe. Então, assim, fui 18 anos só osteopata, para depois conhecer a microfísio. Então, assim, a osteopatia, ela é uma medicina manual que trata o mau funcionamento de qualquer parte do seu corpo, articular, muscular, vísceras, crânio, cérebro, líquor. Ela avalia o movimento de todas as suas partes e restitui essa mobilidade, ok? É excelente para um monte de E clínicas, você de associa dores, isso certo? com A micro. quiropraxia é uma técnica parecida com a osteopatia. Então, ok. ela é voltada para as articulações, sabe quando dá aquele estalinho? Ah, Sim. sim. Então, a quiro, só que a quiro, ela é um outro jeitinho de abordar a coluna, as articulações em relação à osteopatia. Mas é boa também. Agora, quiropraxia ancestral deve ser novidade, porque é a Não primeira vez conheço. que eu escutei. Tudo bem, não entendeu? tem problema. E E o que mais? você- O outro nome lá? Estranhão. Ah, aquele palavra. Par biomagnético. Ah, deve ser novidade. Ó, eu adoro uma novidade, depois eu vou procurar. Então, Se depois a curso gente for bom, procura até eu vou juntas. querer fazer. Você falou sobre as mães, né? Tá. As gestantes. E para as mulheres que sofrem com a infertilidade, não conseguem engravidar, tem um tratamento Tem. também dentro da micro? Ó, quem não consegue engravidar, a gente tem que pensar em algumas coisas, certo? Às vezes, eu acho que tem que primeiro olhar para os dois, certo? Às vezes fazer micro na esposa E no marido, e no e marido, no né? parceiro. Isso, no parceiro. Porque às vezes a mulher que quer engravidar, tem muitos casos que vão lá procurar a microfísio. Tem casos que dá certo, só que a microfísio já destrava. Por exemplo, eu já tive casos de pessoas que queriam engravidar e não estavam conseguindo, e quando você vai na micro, a primeira cicatriz que explode assim foi a perda da própria mãe da pessoa quando ela era muito nova. Nossa. Então, ela tinha medo de engravidar, talvez lá no inconsciente dela, porque talvez ela tivesse medo de morrer com a mamãe dela cedo e deixar uma criança desamparada. Quando a gente fecha esse luto, acha essa memória, engravida em 2 meses, entendeu? Então, depende muito de achar qual é a causa. Então, Interessante. se a causa estiver dentro das memórias da microfísio, vai ter um resultado, assim, fantástico, nem tenha dúvida. Mas, às vezes, não é só isso. Às vezes, também tem que fazer constelação familiar. Eu tenho um amigo Ah, que você faz gosta? constelação com cavalos, ele fala assim, ó, que quando você não engravida, talvez você esteja sem permissão do sistema. Olha, a gente nunca parou para pensar assim. Uhum. Então, o que aconteceu com os ancestrais que daí travou aqui embaixo? Então, às vezes, também você pode olhar pela microfisioterapia, com a leitura biológica, com a constelação familiar, com a psicologia, com a medicina reprodutiva e com a medicina integrativa. Eu, se eu não tivesse conseguindo ter filhos, eu ia dar tiro para tudo quanto é lado. Eu ia tentar tudo quanto é técnica, porque, às vezes, são várias técnicas juntas que vão fazer aquela mágica que você está tanto sonhando e quer conquistar. Mas a gente já conseguiu ajudar muitas pessoas a engravidarem, mas também tem que reconhecer que algumas não engravidaram. Mas, assim, o comprometimento do casal Faz a diferença. Favorece a gestação vir mais rápido. Na microfisioterapia, você fala muito sobre datas, né? Ela faz regressão? Como é que eu poderia te dizer? A gente vai daqui até a vida intuterina. Ponto, porque é uma ciência, não vai ficar viajando com coisas outras. De outras Ah, tem todo o vidas. embasamento científico, então, a micro. Não é que, como é que eu posso dizer assim? Não é que não possa fazer parte da minha crença, gente, mas é que eu não posso, numa posição Que é científica, diferente, né? Tem que misturar separar. as coisas, ok? Então, tá. Então, a micro, ela vai até a vida intuterina. E ela vai desde que você, sei lá, você pode ter 100 anos e lá na micro e ela vai mostrar tudo até lá atrás. Mas ela não, às vezes a data não é tão precisa, sabe? Às vezes tem uma margem de erro de 1, 2 anos. Mas aí você fala pro paciente, ó, esse aqui a data não tá tão... Parece que é por aqui, assim, ó, 15, 16 anos, a gente dá 2 datas, assim, sabe? É por ali. Aí a pessoa vai tentando lembrar. Tem coisas que lembra na hora, tem coisas que lembra 3 semanas depois, e tem coisas que não lembra nunca. Mas a micro funciona, você lembrando ou não. Mas lembrando funciona mais rápido. Sabe que eu vou contar a minha experiência. Eu fui na Sani, foi lá que eu conheci ela. E eu cheguei, comentei com a Sani, dei a minha reclamação. Ela me colocou na maca, roupa, tá, gente? Você em nenhum momento fica despido, nada. É verdade. São toques extremamente delicados,
praticamente imperceptíveis, assim. Aí ela falou algumas coisas, daí ela falou assim pra mim, quando você tinha 1 mês, aconteceu isso, 1 mês, nenê. Quando você tinha 2, 3 anos, aconteceu isso. E eu, tá, né? Aconteceu. Aí eu saí da sessão bem e liguei pra minha mãe, porque eu não ia lembrar o que aconteceu. Aí minha mãe falou assim, não, exatamente, aconteceu isso quando você tinha Legal. X meses. E aconteceu exatamente isso quando você tinha 3 anos. E eu fiquei assim, uau. É, porque ela acessa. Lembra que eu falei pra vocês? A pele é uma fofoqueira. Ela é que conta mesmo tudo. A que- gente lê. E mesmo que o paciente não lembre no momento, assim, na sua adolescência aconteceu tal coisa, mais ou menos assim, aí eu não lembro, mas aí eu saio da sessão. E dias depois eu posso lembrar, assim, do nada. Porque assim, ó, depois que você faz a sessão, tem um tempo que aquilo fica fazendo efeito. Às vezes, 30 dias depois, tá mudando hormônios, tá mudando neurotransmissores, o cérebro é obrigado a reler o conflito para apagar. E quando ele relê, você lembra, geralmente. Então, você vai para casa sem lembrar e depois você fala, ai, aquilo que ela falou. Olha, que interessante. Lembrei. Hein? Quando eu fui paciente de micro, a Silvia, que é um espetáculo, ela é professora de micro lá de São Paulo, ela me atendeu e ela falou assim, com 29 anos, uma morte. E eu, uma morte, 29 anos. Aí eu falei, não, 29 anos fui para Havaí surfar, nanana. E tava feliz da vida, nanana. E pensando, não. 28, minha avó faleceu. E foi o primeiro velório que eu Tem fui. uma margenzinha de erro ali. Eu quase caí dura para trás. Eu nunca tinha ido num velório, num enterro na minha vida. E quando eu fui no primeiro, foi muito impactante. Para mim foi muito difícil Foi da aquilo. avó, né? Tão próximo. E daí, depois que ela falou, eu só consegui lembrar dos 28 anos no meio do mês lá. Você vê que, às vezes, é um acontecimento tão impactante, mas nosso cérebro é como se ele recalcasse, assim. Ele não deixou você ficar lembrando muito. E, Sani, você Mas depois atende você mais lembra. homem, mulher, criança? É engraçado, tem dia que tem mais mulher, tem dia que tem mais homem, tem dia que tem mais criança, mas se eu botar na balança, eu acho que eu atendo mais adultos. Adultos. Mas eu tenho bastante adolescentes e tenho bastante crianças, porque como eu faço osteopatia pediátrica, então as crianças e os bebês já vêm para osteopatia e daí já faz a microfisioterapia, entendeu? Então Já teve alguém que fugiu da tua consulta? As crianças tentam, elas fazem assim, com a mãozinha, assim, tirando a mãozinha. A gente encosta nele. Não, mas, por exemplo, assim, Bebê você foi tira a tão mão da gente. assertiva, ou que a pessoa não voltou. Se incomodou e foi embora. Eu acho que sim. Teve uma que eu vi no olhar dela, que ela nunca mais ia pisar lá. Porque a gente... Tocou na ferida. Não, porque tem uma parte da micro... É absurdo do absurdo. Tem uma parte da micro que lê ancestralidade. Então, ele acha um evento traumático que ocorreu antes da pessoa nascer. Mas está registrado nela. Tipo, eu acho que passa no gen. Os genes Ué, mas guardam os e aquele receptores de lance da emoções. vida, Eu não vida falei, eu acho que ultrauterina? ela... Não, eu falei, houve uma morte precoce, abrupta, né? São acidentes, afogamento, explosões, homicídio, suicídio, abortos em más condições. São mortes antecipadas, brutais, crianças que morrem de doenças cedo. Mas, então, Sani, você não acabou de falar pra essas gente. mortes, escuta o que eu li para ela, né? Ah. Eu li para ela, houve uma morte abrupta na família da sua mãe ou do seu pai 10 anos antes de você nascer. E esse fenômeno, quando você tinha 5, 6 anos, ativou no seu sistema. A mãe me olhou como se eu estivesse falando de vida passada, entendeu? E não era. Era o antepassado, mas não era uma vida passada. Aí eu vi na carinha dela que ela achou que a micro era um absurdo. Mas como um antepassado, se na microfisioterapia você vê desde a vida intrauterina e não dos ancestrais, né? Pois é, mas tem uma parte da micro que vê os mapas ancestrais. E aí, gente, pensa o seguinte, tem um livro chamado Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Ele mostra que as formigas, que os bichinhos, o que eles aprendem no meio ambiente marca no gen. O gen vem com receptores de emoções, das emoções que os nossos ancestrais viveram. Não tem conversa. O que é genético? Tudo. Tá tudo Tudo é genético. As emoções estão no gen. Estão inscritas no DNA. E aquilo que nossos ancestrais já resolveram, tá tudo bem. Mas aquilo que eles não resolveram, olha só, eu vou num velório, eu choro muito, fico muito triste. Depois, passa anos, mas eu guardei aquela tristeza. O inconsciente não tem ontem, aquilo eu vivi.
entende? E quando eu engravidar e tiver filhos, talvez isso Vai reverberar. vai reverberar. Tá? E isso a micro é a parte mais absurda e foi a que mais que às vezes impacta um pouco mais. Mas eu vejo que a micro, por incrível que pareça, tem uma boa aceitação, apesar dela parecer absurda, talvez pela contribuição dela. Pensa uma criança asmática deixar de ter asma. Pensa uma pessoa com psoríase, com reumatismo regredir. Pensa pessoas com perturbação do sono, com depressão, com hiperatividade, com ansiedade. A contribuição disso, crianças e adolescentes e adultos com ideias suicidas. Escute. E aí, isso tudo transformando. Quem não quer? Então, o absurdo fica para trás, porque o importante é resolver. Eu digo assim, você tem um problema de saúde, se você quiser ir na igreja evangélica de manhã, no centro espírita à tarde, uma coisa eu falo, uma coisa é ciência, outra coisa é crença, outra coisa é necessidade. Sim, mas tudo Quando isso que você tem uma sabe, necessidade, você não acha ousa mais. que você sabe muito por pouco tempo que você tem aqui na Terra? Eu? É. Eu sou uma hiperativa, que estudo pra caramba. Já Eu acho morei que em tem que 2 estudar países, daí já fiz mestrado, tenho 2 técnicas próprias, estou indo pro doutorado. Eu sou um fenômeno nos estudos, então eu sou uma, como é que é? Comedora de livros e artigos e coisas. O que acalma meu cérebro é conhecimento científico. Mas esse teu lado de sensitiva não tem como aprender há pouco tempo. Não, assim. o lado sensitiva, você fala? Não. Isso. O lado científico meu, eu sou uma... Assim, falando da minha pessoa, agora não é nem da micro, galera, é o seguinte, a Sânia é uma pessoa muito estudiosa e que tem um cérebro muito rápido. E eu adoro estudar, mas tem uma coisa que eu gosto mais. Eu gosto de gente. E eu gosto de ver pessoas felizes. E eu acho que a felicidade começa com a saúde. Você depois ganha dinheiro, perde dinheiro, passa raiva, Não, com outras Sani, coisas, mas eu tô já falando. vou voltar lá. Ah, então tá bom. Não, eu Então gosto de tá bom. ver as pessoas felizes. Ela é do 220. Aqui. Então, o que eu gosto é de contribuir com a saúde das pessoas, porque eu acredito que com saúde você luta pelo resto, ok? O olho dela até Ok. brilhou. Ok. Daí, fora isso, além da faculdade de fisioterapia, do curso de osteopatia, de microfisioterapia, de leitura biológica, e de medicina integrativa, de fisioterapia integrativa e medicina natural, que são as minhas especialidades, eu estudei no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma... Não, você tem um ser com você. Pra te Que é uma ajudar. instituição que estuda cientificamente a multidimensionalidade e os fenômenos parapsíquicos. E isso eu estudo desde os 19 anos. Aí, elas querem me flagrar. Vocês estão vendo, público? Vocês estão vendo? Elas estão me botando Esse é o assim, X ó, da questão. tipo, cintura estreita. Microfisioterapia ficou até esquecida agora. Vocês estão vendo isso, né? Então, assim, como eu trabalhei muito desenvolvimento energético com essa equipe, até recomendo, é um curso maravilhoso, eu aprendi muito, eu fiz muito exercício de energia. Então, montar campo de energia, todas as energias, gente, elas guardam informações. Então, eu posso ler no seu campo energético uma informação antes mesmo de tocar. Mas, para microfisioterapia, não precisa de nada disso. Você precisa do mapa. Mas falando agora da Sani, Entendeu? a Sani microfisioterapeuta, você Tá. citou, evangélico de manhã, centro espírita à Porque, tarde. assim, ó, se você tivesse Com qual- câncer... Com qual religião você se identifica mais agora falando de crença mesmo? Tá, de crença, ó, gente, é o seguinte, ó. Eu sou filha de ateus, entendeu? E o resto da família é tudo católico. Então, enquanto a família mandava eu ir pra igreja, meu pai e minha mãe falavam assim, precisa não, filha. Entendeu? Então, Geralmente é o contrário, né? Geralmente eu cresci sem muita regra. Daí, quando eu cheguei na faculdade, eu senti muita falta de espiritualidade. E aí, eu fiz o curso de projeciologia, que me ajudou não como uma... Curso do quê? De projeciologia e conscienciologia. Meu Deus, o que é isso? Vamos trazer esse povo aqui para vir falar. Bora, com você. vamos trazer. Semana que vem Amanhã. já. Tá, daí eu fiz esse curso, me ajudou muito a entender multidimensionalidade, energias, tal, e parapsiquismo, mas eu ainda queria saber das crenças, eu ainda queria saber, né, o que não só a ciência, mas queria saber das crenças. E daí na faculdade eu fazia o UEL, Londrina. Teve um curso de 40 horas sobre religiões. E eu fui lá estudar tudo quanto é religião. E aí então tá, o espiritismo pensa assim, o islamismo pensa assim, o cristianismo, tudo, né, os barrais e todas as linhas. E aí eu fazia assim, eu não me encaixo, eu não sei se porque não tive encaixe na infância, mas eu não conseguia, sabe, me encaixar
Perfeitamente identificar. nada. Mas tem umas coisas do cristianismo que eu acho, assim, fantástico. Tem umas coisas que eu vejo em outros. Então, eu fiz a religião do bem, gente. A minha religião foi pegar um papel, uma caneta, escrever tudo que tinha das religiões. Eu criei meus princípios, meus valores para seguir. Porque o pior é não ter. Ah, É isso para que eu você, diria o pior pra é não vocês. ter nenhuma religião. Não ter pra nenhuma. seguir. Acho que eu sou uma católica relaxadinha, mas ao mesmo tempo eu sou tão assim, pensando na ética do cosmo, pensando tanto não na ética só dos humanos, sabe? Mas na ética universal, pensando. Eu acho que você é ET. Você sabe. Eu não sou ET, eu juro, eu sou terráquea, mas eu não ia achar ruim se eu conhecesse um, mas tudo bem, até hoje eu não vi. Eu era doida para ver um, mas eu não vi. Mas assim, gente, religião, então eu poderia dizer que eu tenho o catolicismo como mais forte, entende? E uma espiritualidade. Uhum. E ficou assim, desse jeitinho aí. E na microfísio, se eu quiser associar com outras técnicas, eu até posso, mas eles sempre pedem. Quando você fizer micro, faça só micro. Uhum. Se você quiser em outro horário fazer outra sessão, né, você pode. Mas a leitura biológica... O que é leitura biológica? Eu já vou contar para vocês. A leitura biológica é assim, ó. A micro pensa assim, ela pega um mapa e vai olhando os seus traumas tóxicos, emocionais e físicos, desde a sua vida intrauterina até aqui, o que apareceu no mapa eu venho varrendo. É como se eu pegasse uma vassoura e viesse varrendo a sala. A faxineira. A faxineira, é isso que eu falo, ó, como é que é? A gente vai fazer uma faxina aqui de memórias, tá? De Não, reprogramação, vai dar E aí, vem a leitura biológica, ela não faz isso, ela acha a cena traumática e ela vai direto naquele ponto. Ela não vai seguindo mapas, ela fala assim, qual é o seu trauma? É esse? Então a gente vai tratar isso. Então ela volta na cena e reprograma. Pensem assim, gente, quando você nasce, o seu cérebro tem programas biológicos de sobrevivência que é natural para a gente, humanos, e para todos os animais, ok? Uhum. Esses programas fazem a gente funcionar bem. Os traumas tiram a gente desse programa biológico e fazem a gente funcionar por uma memória alterada, que daí tanto a micro quanto a leitura biológica vão atuar. Esse trauma vai fazer você entrar num programa especial de sobrevivência, onde você vai funcionar diferente. Nesse funcionamento, em alguma fase, você vai passar pela doença. Então, primeiro você não dorme direito depois de um trauma, não pensa direito, sua cabeça não fica bem. Passa o tempo, você retoma a vida, todo dia tem noite e dia, e a constância e tudo, e as estações, e a rotina, e vai te levando para frente. Aí, chega um ponto lá na frente, você fica doente do nada. Você não está doente do nada, foi um aniversário de data sim. de um trauma. A micro pode Aniversário ser de data. preventiva, porque ela pode pegar você antes de acontecer o acontecimento de doença. Ela Aí entra a interfere- prevenção. entra a prevenção, entendeu? Ela pode pegar antes. E também, gente, eu vejo assim, conseguir dizer não, conseguir dar limite para o outro, conseguir perceber quando você não está sendo bacana, entendeu? Uma qualidade de lidar vida com também. a sua raiva, parar de ser raivosa, lidar com a sua depressão, com as suas tristezas, com a sua falta de propósito, com a sua falta de motivação, ficar lá presa no passado em trauma. Tipo, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Já viram a pior coisa que tem no mundo? É pedofilia. Pedofilia é doído. Tem gente que acha que é uma... como é que eu posso te dizer? É uma convenção não tocar em criança. Que isso é só porque... criança é a mesma coisa. Namoro é bom com qualquer um. Isso é uma mente de pedófilo. Porque isso não é uma verdade. Uhum. A criança que sofre essa agressão, ela foi tirada da posição dela de criança e foi tratada como parceira. Isso fica no cérebro dela. Quando ela cresce, ela vai perdendo as posições que ela ocupa. É uma pessoa deslocada do seu papel. Hierarquia. Não, a cabeça também, a maioria delas, é que vem os problemas psíquicos. Entende? Então você prejudica muito. Ou a pessoa ou fica muito depravada, muito solta, ou fica muito rígida. Mas não é só isso, a mente muda. Agora eu vou dizer, você vai deixar 5 minutos lá da sua existência na infância, mandar no resto da sua vida? Chega, gente. Para isso que existe a microfísio, para isso que existe a leitura biológica, é para tirar você daqueles traumas que incomodam a sua mente e que mudam o seu comportamento e que roubam a sua felicidade. Olha só, gente, Entendeu? lembrando que semana que isso. vem a gente vai ter um episódio especial sobre violência sexual, sobre abuso sexual, principalmente infantil e nos adolescentes, para complementar tudo isso que
Ah, eu gente tá posso falando voltar? aqui. Eu posso vir junto? Claro, É sempre! incrível, importantíssimo, Sempre. né? É. Entendeu? Desculpa o assunto tão forte assim, mas assim, para vocês verem que até nisso a micro e a leitura ajudam. Então, assim, a micro acha geral, a leitura, ela é específica. Uhum. Ela vai na cena, você tem que lembrar da cena. E a PNL, né, a Programação Neurolinguística, ela faz o quê, gente? Ela vai lá e reprograma teu cérebro daquilo que você viveu. A leitura, ela reprograma, mas não usando os órgãos do sentido. Ela reprograma com os programas biológicos de sobrevivência e faz o seu cérebro voltar para o programa normal. E aí que tira a doença. Por isso que ela ajuda para quem tem tumores. Tem tumor que a gente reverte. Tem tumor Você já conseguiu curar pacientes com essas técnicas? Ah, muita gente. Nossa, por isso que a gente sempre tem cliente. Conta porque um caso pra gente. por exemplo, eu tenho uma tia que ela apareceu com câncer de esôfago e era um tumor já grau 4 e tal. E esse tumor, ela estava apavorada, as filhas dela morando nos Estados Unidos, e ela mora em Maringá. Falei, tia, vem pra cá agora. Aí trouxe ela pra cá, eu fiz 2 sessões de micro, uma sessão de leitura e uma de osteopatia. 1 mês e meio depois eu pedi para ela fazer um exame. Zerou. Tem paciente que Uau. zera, tem paciente que não. Então, vocês não façam fila lá na minha porta achando que eu sou São guru, casos que e eu sou casos, ET, né? que eu sou espírita, que eu vou resolver tudo. Não, mas é uma ferramenta a mais, entendeu? Eu tenho pacientes que fazem químio e fazem Sim. também micro, e fazem também leitura. Tudo contribui, sabe? O São negócio é assim, ó, tratamentos que se complementam, que né? se complementam. Às vezes a gente fala que essa soma em volta do paciente, sabe? Todo mundo em volta do paciente para ajudar ele a se curar. Num conjunto. Os médicos não torcem o nariz pra você? Não, eles... Ó, agora que eu vou falar, médicos, é o seguinte. Eu fico Aproveita o pensando... espaço. Fique à vontade. Olha só, osteopatia dá um estalinho na articulação dentro do movimento normal. Então, eu tenho um movimento assim, ó, que é até aqui e até aqui. Se ele travar aqui, eu volto pro movimento normal. Gente, ninguém gosta de osteopatia na medicina. Todo mundo, né? Ninguém gosta, não. Maneira de dizer. Mas a A ortopedia grande tem maioria. muitas reticências com a osteopatia. E ela demorou tanto para ser aceita. E assim, agora tem tanto osteopata em cada esquina fazendo tanto trabalho bonito que está mais aceita. Mas existe uma certa reserva com a osteopatia, porque ela dá o estalinho articular. Existia terapeuta para o músculo, existia para a fáscia, mas não existia para articulação. Precisava de alguém que trabalhasse com as juntas. Aí você tem um problema de hernia de disco, ele está no músculo ou está na articulação? Está na articulação. Você vai tratar o músculo? É indireto. Você precisa tratar o músculo, mas você precisa tratar a articulação, que é lá que está o problema. Então tá, a osteopatia cumpre o seu papel. Sofreu muito mais preconceito e resistência social para ganhar o seu espaço do que a micro, que entrou assim, ó, de sola, falando datas e tudo, até a vida intuterina, e todo mundo gostou. Interessante, Eu acho né? que a gente estava muito precisado disso. E na microfisioterapia, Teve uma aceitação maciça. Que bom. Os médicos super recomendam. É ótimo. existe alguma limitação, algum caso onde a micro seja contraindicada, ofereça algum risco? Assim, geralmente não tem contraindicação. O que eu diria é que existem determinados cuidados. Por exemplo, eu tenho um paciente que é psiquiátrico, que toma remédio e que você vê que ele está, por exemplo, com muitos pensamentos suicidas. Nesse tipo de paciente, eu falo para ele assim, quando eu vejo ele meio desequilibrado, eu não quero dar uma informação para ele que ele possa, na releitura disso, usar isso para falar, tá vendo o que eu vivi? Eu não quero mais viver mesmo. Caramba. Entendeu? Então, o que a gente faz? Quando a gente tem um paciente que você sente que ele tá num momento muito delicadinho, você faz a micro sem falar. Você apaga tudo e não fala para ele. E diz para ele, ó, tô anotando tudo. Quando você estiver melhor, nas próximas sessões eu vou te dizer o que eu li nessa. Então você já poupou muitos pacientes. Tipo, de algumas eu não situações dou as informações todas. que podem pra ser um ele. gatilho, né, pra Ana? não De ser um repente. Exatamente, porque antes de apagar tem a releitura. E por isso que eu gosto que muitas pessoas que façam micro façam psicoterapia. Porque na hora da releitura, tem o psicólogo lá, porque vai assim ser mágico nesse momento. Entendeu? Jamais anula a psicoterapia ou outro tratamento anula, médico, né? Complementa, sabe? E assim, a psico até ajuda a gente, eu acho. E a Entendeu? microfisioterapia, como que a gente pode fazer
a manutenção disso? Como que funciona o tá. tratamento? Eu chego Então- com uma queixa lá. Tá, então você vai passar pelo programa todo. No meu caso, porque assim, ó, tem micro de formação de 2000, 2010, Ela 2020. passou por uma evolução. Ela já. passou por uma evolução, ela passou por uma cisão, virou terapia manual evolutiva, IMK Nossa. do outro lado, separaram. E tem mapas de uma época, mapas de outra, tem micro mais atualizado, menos atualizado. Então, a micro que eu faço, eu uso geralmente de 4 a 6 sessões para passar todos os mapas. E depois que eu passo todos os mapas, você pode voltar em 2 condições. 3 vezes por ano. 2, 3 vezes por ano para fazer uma micro de revisão, porque daí você vai vivendo coisas e daí você vai se mantendo em dia, tá? Ou você pode fazer micro de... como que eu te falo? Micros emergenciais. Tipo, aconteceu um grande choque emocional e você vê que cada dia que passa você não está melhorando e você está muito desgastada. Daí você fala, puxa, eu vou fazer uma micro para me ajudar, né? Porque eu sei que é essa vivência que lá no pessoa futuro tem vai me deixar consciência, né? doente. Então eu já vou apagar já. Não, Regininha, você sabe que quando eu fiz a consulta com ela, a gente não precisa nem ser consciente de todos os traumas. Eu me lembro que você deixou isso Engraçado. claro para mim. Ela falou algumas coisas e falou assim, olha, tem coisas que você nem vai lembrar, nem vai saber, mas não tem problema. O seu inconsciente Vai sabe tratar. e vai faxinar tratar. isso tudo. Muito interessante. Tá? Então, gente, ó, micro, tá? Indicações, tudo. Sabe assim, ó. Bebezinho. Bebezinho, adolescentes, todas as pessoas. Idosos. Aliás, sabe, quando você nasce, eu acho que você devia ganhar, assim, um direito a uma microfisioterapia na sua vida. Tipo, você tinha que ganhar um cartão colocar no presente, assim, no SUS, sabe? Fez Tipo, o teste tudo. do pezinho, do Fez o teste olhinho. do pezinho, você vai fazer uma micro. Para você. Então, Sensacional. assim, porque é uma ferramenta muito legal para fazer a vida da gente andar melhor e, né? E ter mais qualidade Prosperidade de vida. financeira, prosperidade afetiva, também dependem de você tirar seus traumas, entende isso? Então, tudo começa a fluir melhor. Depende de paciente para paciente. O recomendado são terapias semanais. Então, a micro, às vezes, é uma vez por mês, mas o corpo, no final da sessão, diz quanto tempo ele quer para poder voltar. Então, você só vai fazer uma nova micro quando você pergunta que vai voltar daqui 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Aí o corpo vai indicar e você vai dar essa data para o Até paciente. isso o corpo indica? Até o corpo retorno? indica o retorno, porque existe um período que ele vai estar processando tudo que foi lido. E é bom que você não coloque tanta informação ao mesmo tempo para o corpo não dar um tilt, entendeu? Você dá uma quantidade, espera processar, limpou aquilo, você dá outra, espera processar e assim você vai. Então, assim, gente, o que é indicação, tá? Então, doenças crônicas, reumatismo, bronquite, alergias. Nossa, hiperatividade, ansiedade, depressão, sim, não estou feliz, sei lá, dificuldades com a vida, né, emocionais, mas dores físicas. Às vezes você tem uma pessoa lá que tem uma hérnia de disco, aí você vai lá, faz uma osteopatia, ela melhora. Aí ela volta com a mesma dor. Aí você faz de novo a osteopatia, ela melhora e ela volta. É uma memória ativada. Você entra com a micro, acabou. Aí você tem que achar qual a cena. E você tem que lembrar que a região lombar, ela faz parte do movimento da sexualidade. E que as memórias de traumas com parceiros, pode ser pela briga do supermercado, mas se ele é seu parceiro, a dor vai vir para a tua lombar. Caramba. Então, divórcios, términos de relacionamento. Eu sei que meu pai traiu minha mãe. Pedofilia, tudo que envolve sexualidade. Invasões, agressões, desrespeitos. Todos esses conflitos, eles vão gerar o quê? Dor lombar. Quando? Quando tudo melhora. A dor só vem quando eu resolvi ela no emocional. Aí ela passa pro físico. E aí Ela vai aparecer. E se você enroscar nessa fase porque você não sabe de onde ela vem, ela vai embora e volta, ela vai embora e volta, ela vai embora e volta. Até você Esse é um descobrir a sistema em fonte balanço, dela. Aí eu vou lá, acho a fonte dela, exatamente isso, Regininha. Achou a fonte dela, aí ela sossega. Tem algum diagnóstico que é mais difícil? A micro segue mapas, né?
Então, Tipo, não importa qualquer muito o doença, diagnóstico. qualquer trauma é achado com a mesma facilidade. É porque a gente não identificar. vai focar na doença em si, né? Eu posso ler na doença, por exemplo, eu venho aqui, você tem bronquite, né? Eu venho no seu pulmão e vejo, qual o programa da micro que está ativado nessa sua bronquite? Programa 1, programa 2, programa 3, eu vou nos programas. Então eu achei que é o programa tal. Eu vou e daí faço uma micro só para o seu sintoma pulmonar. Aí em 3 sessões eu fecho a micro para um sintoma. Mas eu gosto de fazer um sistema de varredura. Eu vou da primeira apostila na última, limpando você inteiro. Eu acho que se a micro tem tudo isso para dar, por que eu quero menos? Sabendo que tem uma coisa que pode não ter aparecido agora como sintoma, mas pode estar a caminho e estourar lá na frente. Então, eu já gosto de fazer uma faxinona. Então, Entendeu? você pergunta para o corpo. Não, tipo, eu geralmente vou da primeira apostila na última. Ponto, você quer fazer micro comigo? Eu faço da primeira à última apostila. As perguntas são através dos toques. E as perguntas são lendo os mapas. Você vai seguindo os mapas, vai tocando. E aí, o toque vai dando as informações conforme... Não a pessoa falando. Não, a é pessoa não fala falando. nada. Ela deita lá e sou eu que conto a vida dela para ela. O que você fez na minha cabeça que foi tão bom? Aquilo é osteopatia craniana. Nossa. Osteopatia. É que, às vezes, né, eu gosto de deixar o corpo muito organizado para daí entrar na microfisioterapia. Porque, imagina assim, você tem um garrote, isso vai gerar dor. Então, o que a gente faz? Tira primeiro o bloqueio que está bloqueando lá, a circulação sanguínea, a inervação, a energia, sabe lá Deus o quê? Tudo, entendeu? Faz o corpo funcionar, os líquidos que tem que passar, né, pelo corpo todo. Então, alinhou todo o corpo, tá tudo funcionando bem. Agora eu, né, vou lidar com as suas memórias. Entende? Porque o que eu gosto, gente, eu falo assim, ó, hoje em dia eu sou uma terapeuta do osso na alma. Eu vou do osso até a alma. Do osso até a depende alma. Que daí se você precisa de osteopatia, assim, eu tô igual aquele coelho, não, como é que é, o mágico vai lá na cartola e fala assim, que ferramenta você precisa? Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Ana, Eu fui rodando vocês, pessoas, de todas as facetas. Então, assim, ó, é um problema mecânico, eu vou com a osteopatia, o teu movimento que Sorte está a nossa. bloqueado. É um problema emocional, eu vou com a micro e com a leitura. É um problema químico, você está cheio de toxina, você está sem probiótico, você desequilibrou sua química, eu vou com a medicina natural. Então, eu olho você por todas essas facetas. E aí eu consigo juntar tudo e te dar uma nova perspectiva da sua saúde e em menor tempo. O importante é, quanto mais rápido você sarar, melhor doutor eu fui, entendeu? Então é esse e que é eu o fico pensando, esse é o Ana, objetivo. o tanto que tem que estudar. Porque é um universo à parte, praticamente, né? O tanto de estudo. Eu acho que eu tive... O fisioterapeuta é o fisioterapeuta que faz a especialização. É o profissional fisioterapeuta que tem que Sim. fazer. Ó, a microfisioterapia, a osteopatia são especialidades da fisioterapia, nenhum outro profissional pode fazer. A leitura biológica, médicos e fisioterapeutas, Médicos talvez, também. psicólogos possam fazer. Daí é profissional da área da saúde, tá? Uhum. E fisioterapia integrativa, só físio também. Então, são especialidades da físio. Mas eu nunca, assim... como é que eu posso dizer para vocês? Fiz assim, ó, faz a faculdade, depois tem um monte de curso em final de semana, depois Fez tudo muda de isso no país, Brasil? mas a gente não nota muito, porque quando você está fazendo aquilo que você gosta, você não sente muito como um peso. E eu acho que eu fui abençoada, porque cada coisa que eu estudei, eu senti como se eu tivesse ganhado um presente de Deus. Porque parece que eu estudei... Sabe, direto ao ponto, gente? Eu não estudei muita coisa, eu estudei poucas coisas muito. É como abraçar E um aquelas propósito. coisas foram, assim, coisas muito boas. Missão de vida. Sabe, assim, então eu me senti muito sortuda. Muitas vezes eu não tive nem condição financeira, muitas, e aí sempre tinha uma mágica para acontecer. Eu lembro que quando eu quis... Gente, assim, ó, tem um fisioterapeuta no Brasil, que agora ele não ajuda só o Brasil, não, ele ajuda o mundo, ele chama Afonso Salgado. Ele trouxe a microfisioterapia para o Brasil, ele trouxe a osteopatia, a leitura biológica, hoje ele está em Harvard, ele está lá fazendo o mundo inteiro mudar na fisioterapia. Ele é, assim, o pai da fisioterapia moderna. A gente deve muito a ele, porque ele rodou o mundo e trouxe o que tinha de melhor do mundo para o Brasil. Então, eu tenho uma gratidão imensa, assim, por ele. Muito obrigada, Afonso. Porque eu só sou quem eu sou por todo o esforço dele de fazer, se tornar viável tudo isso aqui, entendeu?
E assim, todas as outras micros, né? O pessoal que trabalha com a microfísica, eu espero ter representado vocês bem. Você conheceu porque, ele? Sim, o Afonso, eu fui estagiária dele quando eu fazia faculdade. E daí ele trouxe todos os cursos, a gente fez cursos juntos, ele já deu aula pra gente, ele dá aula até hoje, o curso de fisioterapia integrativa eu fiz com ele tá nos Estados Unidos, dá curso online. A gente tá sempre com o Afonso. Então você Ele estudou sempre- fora também. Eu estudei na Austrália, estudei nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eu fiz pediatria no maior centro de osteopatia pediátrica, Bacana. então, sim, a gente consegue fazer muito por um bebê, consegue fazer muito por uma criança que tá com torcicolo, tá com refluxo, não dorme, tem cólica, chora. Olha, criança com Entendeu? refluxo, hein? Isso é muito Nossa, legal. tá assim, né, gente? As Como é que mamães tem aí, refluxo? né? Meu Deus, e torcicolo? E a cólica, É. que deixa toda a família, Não, né? Mas isso tudo Um resolve. caos. Então, e às vezes resolve com osteopatia, gente, e às vezes resolve só com a micro. Olha que Daí você legal. tem que Olha, fazer, você é às uma vezes, mãe aí que tá osteopatia em micro. sofrendo com criança pequena, com cólica, com dor, Gente, com às ó, vezes problema de repetição, de inflamação, otite, alguma Ah. coisa, né? isso, otites, ó, criança com baixo rendimento escolar, crianças que têm enurese noturna, sabe, faz xixi Faz à xixi noite. na cama. Tive um caso agora de um pacientinho, a mãe tá encantada com o meu trabalho, ela fala, Sani, meu Deus. Melhorou. Não, tipo, ele bebe água antes de dormir, não acontece nada. Caramba, que Tipo, legal. Ele esqueceu, ou antes, por exemplo, ele tinha medo para dormir, tinha que deixar o abajur, agora pode apagar a luz. Ele não queria cantar, agora ele canta com todo mundo. Então, assim, mudou, não faz mais xixi na cama, tantas coisas que foram Melhoradas. que foram melhoradas, sabe, assim, com a microfisioterapia. Então, as pessoas, e assim, quantas sessões? 3. Nossa, Na muito segunda já rápido. estava bem melhor. Na terceira já não tinha mais nada. E quais as suas orientações para os pacientes que realizam as sessões? Porque tem uma parte que o paciente tem que colaborar para a sua recuperação também, né? Por exemplo, né? Uma vez veio um paciente lá no meu consultório e ele dizia assim, nossa, gostei tanto da sua sessão, quando eu sair daqui, eu vou fumar um. A sinceridade em tudo, né? Não, mas eu pensei que a sessão estava ajudando ele a deixar de ser drogado, entendeu? E ele falou que foi tão legal. era mas eu para só queria fumar vício? um. Era para vício, não? Eu estava Para tentando combater um vício. vício. A família falou, ó, ajuda aí no vício, entendeu? Você consegue ajudar pessoas com Gente, alcoolistas. Alcoolismo, com vício em maconha, cocaína, mas ainda era a primeira sessão, então ele tá. ainda estava no começo. Mas ele conseguiu queria superar comemorar. o vício dele, combater o vício? Muitos conseguem. Mas quando a Tem pessoa a parte decide, do paciente também. tem né? a parte do paciente. O paciente tem que decidir, às vezes, sabe, gente? Não adianta você querer por ele, mas se a pessoa quer, Uhum. pode vir que daí dá super certo, tá? Então, assim, o que eu diria? É natural, tipo, tem gente que fala assim, o que mais que eu faço? Faz nada, descansa, relaxa, toma água, entendeu? Procura fazer coisas que te tragam bem-estar nesse momento. Pronto. Se E cuide. segue, se cuide, entendeu? Que depois a micro faz o resto. Você vai, a releitura da micro pode ser em sonhos, e você não vai nem lembrar. Sonhação. E resolveu. Pode ser em sintomas físicos. Você pode ter uma dor em algum lugar. Me deu uma dor de garganta, me deu uma tosse, me deu uma amidalite. Pode dar alguma coisa física, dor de cabeça. É verdade. Eu insônia. sonho muito. Eu sou uma O que- pessoa que sonha muito. nos sonhos. E depois que eu fui no... Sonhação, né? Eu Eu fui lá e eu falei. tive 2 sonhos. Um, eu tava devolvendo uma casa que eu morava que não era minha. Uma casa antiga que tinha problema de infiltração. Aí eu Esse devolvi. era o sonho? Ah, isso. Aí o outro sonho, eu tava na minha casa vendendo móveis antigos. Meu Deus. Aí, óbvio, Chama a psicóloga. porque óbvio a que gente- teve Aham. tudo a ver com analisar o tudo trabalho que ela fez. Só que eu já não lembro, gente, porque já foi Aham. desse jeito, não consigo interpretar, mas assim. Não, mas eu que sei. ela entendeu, o sonho ela entendeu. E isso é um reparo, tá? E também, às vezes a pessoa tem em coisas emocionais. Tem gente que fala assim. Não, eu fiquei bem. Aí teve um dia que eu comecei a chorar. Eu chorei. Eu não sabia porque eu tava chorando também. Não Do sabia parar de nada. chorar. Do nada. E daí parou, e daí passou. E tem um que fala assim, não, os meus amigos disseram que eu tô difícil. Tolerância zero, coiceira, que eu tô difícil. A gente Aí tem um passa um amigo que eu mês. chamo de inconvivível, às vezes. É. Aí passa um mês, ela fala assim, não, agora meus amigos disseram que eu tô super de boa. Mas é que é só um períodozinho, só Aham. alguns dias, algumas semaninhas, tá? Mas não tem outro jeito, é o jeito que o nosso faz parte do cérebro processo. trabalha. E assim, tem que se livrar dos abacaxi, gente. Ninguém veio aqui pra sofrer, não, e viver mal. Só se quiser.
porque agora já tem técnicas. Muito Entendeu? legal. Agora já tem o que oferecer para que as pessoas possam viver melhor. Ok? Ó, e tem mais um caso. Tem uma Me paciente conte. que ela foi muito grata. Ó, tem tudo quanto é tipo de trauma, né? Eu lembrei desse, porque ontem eu vi o depoimento dela que eu queria ter trazido para vocês, que ela fala assim: Assani, você mudou a minha vida, você me devolveu para mim mesma, e eu não tenho palavras para agradecer o que a microfisioterapia foi para mim. Ela foi para a cidade dela com o namorado, e um outro casal de amigos que também as famílias eram dessa mesma cidade, foram para lá que tinha uma festa. E como casal, eles foram para um motel quando terminou essa festa. Uhum. Essa minha paciente, né, em especial, tal, com um namorado, e aí ela falou que pediu para ele fechar rápido aquela porta, porque ela teve a impressão que tinha alguém chegando. E depois ela achou que alguém tinha chutado a porta, mas tudo bem. No outro dia ela soube que entraram no motel e mataram o outro casal de amigos que tinham viajado junto. Caramba, que história! Aham. As pessoas vivem coisas cabeludas, gente. As pessoas vivem traumas profundos, muitas vezes. E a micro é para isso. Para Nossa. superar isso. Não ficar com isso a cada relacionamento que você vai ter. Ou terminar o seu namoro, porque isso fica muito forte para lidar. Você até tenta, mas não consegue recuperar a felicidade às vezes. Então, não deixar traumas destruir relações. Sabe? A E gente se destruir, né? Eu assisti as Olimpíadas lá de surf, óbvio, porque eu adoro, né? E a Tatiana foi entrevistada quando ela ganhou a medalha de prata. E aí ela falou: o que você tem de recado para dar para os brasileiros? Ela falou: espalhem amor. Então, gente, amor é remédio. Mas eu fico morto emocional quando eu vou passando por traumas. E eu perco a minha capacidade de amar. E aí, eu tô mal na vida, porque amor é que gruda tudo, é o que faz tudo ficar melhor, entende? Então, assim, para você viver no amor, ou você tá no amor, na paz, na plenitude, na felicidade, ou você tá na dor, se você tá no medo, na raiva, na tristeza. O que você quer para você? É o que você escolhe. O que você escolhe? Mas Bora para pra você chegar aqui, microfisioterapia. você tem que ir se trabalhando. Trabalhar, como é que é? A aparência, a ética, a espiritualidade. E vai lá apagar seus traumas. É um Que vai te autoconhecimento ajudar enorme. nisso. Fazer constelação, o que você quiser, o que você aceitar. Que a gente fala assim, ó, constelação é absurdo. Ok, não faça. Faça outra coisa que tenha sentido para você. Eu acho que Deus permite muitos caminhos, né? Se você se identificar com esse, venha. E não tem só eu de micro, tem um monte. E acha a sua micro aí, alguém que tem uma estrelinha que vai brilhar aí quando você for lá. E a estrelinha da Ana, com certeza vou ser eu. Muito obrigada. Ai, que Dani, lindo. muito obrigada por ter vindo aqui, Maravilhosa. viu? Seja a primeira de várias Não, e vezes. Regininha, agora você também vai lá. Nossa, agora eu Pronto, quero ir agora- também. Vá. Agora você Quero também. Não, fazer se você não também. fez ainda, Ó, amigo, o nosso mas se você diretor já falou fez, que vai eu tô também. querendo, tá todo mundo E a Sânia interessado. falou assim, só vai. Só vai. Aguenta Confia. o tranco depois e A só gente vai. vai. É, porque, gente, é pra vocês, ok? Ok. A gente é só um mensageiro daquilo que Grande instrumento, né? que Obrigada. inventaram de bom. Muito ok? obrigada, Sani, muito Espero fazer bem emocionante. meu papel. Obrigada, beijo eu pra você de agradeço, casa, gente, muito obrigada. obrigada por vocês assistirem. Isso aí que você disse é tudo burrice. Que som da sucesso!